Fala, meu lindo, minha linda! Seja bem-vindo a mais um Mentoria de Vida. Toda quinta, às 7 horas da manhã, eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. E eu quero muito que você permaneça comigo nessa jornada. Toda segunda, uma palavra de uma série sempre nova para o seu coração aqui no nosso canal. E toda quinta, o Mentoria de Vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Esse ano nós vamos chegar em 20 milhões de inscritos e eu quero conhecer você, que é aluno aqui do Mentoria de Vida, que não perde nenhum episódio, ou se você é da turma de segunda, comenta aqui embaixo o seu nome, da onde você nos assiste e manda para todo mundo essa mensagem. E como sempre eu peço, curte, comenta, compartilha, porque isso faz com que o YouTube mande para mais pessoas. E agora, última coisa para você saber que é muito importante, que somos muito gratos ao Senhor, é porque nós, aqui no Mentoria de Vida, contamos com o apoio da Facilite Benefícios. Há mais de 15 anos, cuidando da proteção veicular, cobrindo o Brasil inteiro. E se você ainda não os conhece, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você poder chamar eles direto no WhatsApp e fazer uma cotação. E se prepare, porque você vai se surpreender. Se você entrar no Reclame Aqui, a melhor nota é deles. E a gente tem muito orgulho de poder compartilhar essa boa notícia com vocês. E agora, eu quero ir com você para a mensagem. O tema da palavra de hoje é Enxugue suas lágrimas. Uau! Eu não sei o que você sente quando ouve essa frase, enxugue as suas lágrimas. Uma das promessas da palavra do Senhor é que um dia Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais nenhum tipo de angústia, porque nós estaremos com Ele. Mas grave isso, enquanto nós estamos vivendo, enquanto nós estamos nessa terra, a cada estação, algumas marcas, algumas cicatrizes, elas acabam sendo mais profundas. A cada ano que passa, a cada realidade que nós vamos vivendo com o Senhor, são oportunidades novas que se abrem. Porém, todavia, às vezes, nós ainda estamos com lágrimas de estações antigas que já deveriam ter sido enxugadas dos nossos olhos. Dores no nosso coração que já deveriam ter sido curadas de maneira verdadeira. E eu tenho uma palavra de Jesus para você. Enxugue as lágrimas da estação anterior, porque o que Deus vai fazer na sua vida é novo, é maior, é mais extraordinário do que você pensa. Não há criatividade o suficiente humana para imaginar aquilo que Deus tem para você, para fazer em você, na sua casa, na sua família, mas os seus olhos ainda têm lágrimas das estações anteriores que não foram secadas. Então o seu olhar ainda é de uma aparência triste, de alguém que ainda não rompeu, de alguém que ainda não avançou, mas eu tenho uma palavra para você. Salmos de número 147, verso de número 3. Eu vou ler para você. Salmos de número 147, verso 3 diz: Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Eu vou ler de novo. Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Sabe, o salmista está falando daquilo que Deus tem o poder para fazer, de sarar e atar as nossas feridas. E essa palavra, ela me chamou a atenção nos últimos dias por causa de algo que eu vivi. Se você conseguir olhar na minha mão, na palma da minha mão, eu tive um acidente. E esse acidente, ele aconteceu junto com o meu filho. Eu estava junto com o Noah, andando de patinete por uma trilha. E nessa trilha tinha um pouco de madeira e essa madeira estava muito escorregadia. E eu estava andando com ele, não estava tão rápido.
Mas quando precisei frear, a roda da frente escorregou e eu caí um tombo por cima dele. E obviamente quem é pai e mãe sabe do que eu vou dizer. Eu não estava minimamente preocupado comigo. Eu só queria ver se o meu filho estava bem, se o Noah estava bem. E eu peguei e comecei a pegar no corpinho dele, ele estava muito assustado. E aí quando eu coloquei a mão no rostinho dele, eu vi que da minha mão corria sangue. E aí quando eu olhei, eu tive um corte de uns 5 a 6 centímetros mais ou menos. E aí eu vi que quem estava sangrando, quem estava machucado era eu. E graças a Deus meu filho estava bem, corri para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, uma das coisas que me chamou a atenção e me fez lembrar desse texto é porque a Bíblia diz que ele ata as nossas feridas. Só que tem uma coisa interessante, o médico, ele não estava preocupado em fechar a ferida. Ele estava preocupado em limpar a ferida. E isso é muito importante. E eu entendi ali que às vezes, quando nós pensamos, porque aparentemente não está mais machucado, mas se você tiver com a ferida fechada e dentro da ferida haver sujeira, então aquela ferida que aparentemente está fechada voltará a se abrir. Você pode ter um processo inflamatório de infecção ou qualquer coisa do tipo, justamente porque na hora de curar você não limpou completamente. E é exatamente isso que Deus está falando com você hoje. Talvez você quer seguir em frente, talvez você quer avançar para a estação nova que Deus tem para a sua vida, porém, todavia, ainda existem sujeiras e coisas dentro de você que não foram limpas completamente, que não foram curadas completamente. E eu quero que você entenda que o que o Senhor quer é fazer a obra completa. Mas às vezes você não quer limpar a ferida inteira. Você não permite se curar de maneira completa. Sabe, quando você entende que Deus não trabalha de maneira incompleta, mas que tudo que Ele faz é de maneira completa e perfeita, você precisa entender que lágrimas de estações antigas, feridas precisam ser limpas, lágrimas precisam ser enxugadas para que você possa avançar para aquilo que Deus tem. Isso é muito importante saber. Quando nós olhamos alguém que não consegue avançar, você conversa 10 minutos e na mágoa que às vezes é exalado na palavra, na maneira de agir, você entende que alguma coisa do passado não foi curada de verdade. Entende isso? Você percebe que algumas coisas não foram completadas no interior do coração daquela pessoa, e talvez essa pessoa seja você. Você já teve a oportunidade de seguir em frente, mas a ferida que alguma pessoa, que alguma estação, que alguma circunstância abriu em você não foi limpa, ou você não deixou que fosse limpa. Eu queria que você compreendesse que Deus quer fazer algo novo em você nessa nova estação. Deus quer fazer coisas novas na sua casa. Deus deseja fazer coisas, profundas na sua vida, mas antes você vai precisar deixar que Ele cure você por completo. E o curar nem sempre é fechar a ferida primeiro, mas é limpar aquilo que está lá dentro. É tirar os pedregulhos que ficaram dentro. Eu achei interessante porque antes de Ele dar os pontos, Ele colocou a minha mão numa solução líquida para tirar dali todas as bactérias. E eu, como um evangelista, comecei a entender que aquela solução que tira todas as bactérias é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, quando Ele passa por nós, Ele nos purifica, Ele nos limpa por completo, Ele tira as possibilidades de infecção da nossa alma, do nosso espírito, e às vezes é isso que nós precisamos. E aí então, antes de dar o ponto, Ele anestesiou em volta do medicamento. E essa anestesia que acalma, que gera tranquilidade e segurança, é o próprio Espírito Santo de Deus. Que quando recebemos Jesus, Ele nos conforta, nos acalma,
para viver o processo e o milagre completo. Eu tenho uma palavra para você hoje. Permita com que Jesus realize o milagre completo em você. Enxugue as lágrimas da estação antiga. Permita com que Ele limpe todas as feridas causadas na estação anterior. E então você vai viver o milagre completo. E eu quero declarar que a cicatrização será perfeita, que a cura será completa e que a nova estação de Deus para você é a melhor possível, porque nesse lugar não haverá dor da estação anterior, não haverá feridas da estação antiga, porque tudo será novo e perfeito de acordo com a vontade de Jesus. Eu termino essa mensagem dizendo para você, permita com que o processo seja completo dentro de você. Depois de 7 dias, eu voltei lá. Mostrei a minha mão e o médico disse, uau, a cicatrização foi perfeita. E eu falei, e agora? Ele falou, agora é só tirar os pontos. A marca ainda está aqui, mas não dói mais e não vai voltar a abrir. Porque o que estava sujo foi limpo por completo. O que estava aberto foi fechado. E isso é o que nós chamamos de encerrar um ciclo de verdade. Limpo, cicatrizado e sem dor. Quando você vive isso de maneira completa, então você pode dizer que um ciclo foi fechado de maneira perfeita. E quando um ciclo se fecha, uma nova estação começa. E é nessa nova estação aonde você desfruta de graça e misericórdia. E é para isso que o Senhor está chamando você nesse novo tempo. Em nome de Jesus, amém e amém. Fala, meu lindo, minha linda, você acabou de assistir uma mensagem do Mentoria de Vida. E eu tenho um convite para você que deseja se aprofundar ainda mais nessa caminhada com Jesus. Nossa escola Preach, exatamente. Você pode ser um aluno da nossa escola de teologia. Aliás, não é só teologia, é uma escola para a vida, uma escola que vai formar evangelistas da nossa nação. E para você ter mais informações, tudo está no link que está aparecendo abaixo, aqui na descrição do vídeo. Você vai colocar na descrição e abaixo, ali tem um link da nossa escola para você ter todas as informações e eu vejo você. Deus abençoe e até a próxima.